Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos por aqui começando mais uma edição do programa Me'av Lebem e essa semana estaremos falando sobre Parashat Ki Tetzeh. Como eu sempre falo, esse é um programa que não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente e exclusivamente para os meus filhos, a Gabriela Dudani, Gabriel Kalev, a Ariela Hesed e Eliav Hassid. E nesse primeiro vídeo, eu vou fazer um vídeo introdutório falando sobre alguns assuntos que a Parashat aborda essa semana. Um dos assuntos que essa Parashat traz, ela fala sobre a consequência de a gente não dar, a consequência de a gente não ajudar o nosso próximo. A gente sabe que dentro dessa parashá vai ser proibido as pessoas da tribo de Amon e de Midian, os homens, né, entrarem no povo de Israel. E aí vem o ensinamento, mas por que eles são proibidos? Por quê? Porque quando o povo de Israel ele saiu do Egito, então diz a Torá, nós vamos ler mais tarde, esses outros povos, Midian e Moab, que eram parentes de Israel, porque querendo ou não eles eram descendentes dos filhos de Lot, ou seja, o sobrinho de Abraham. Abraham cuidou dele com tanto carinho, arriscou a vida para resgatar ele e salvar ele. Essas pessoas não vieram ao encontro de Bnei Israel e não serviram nem sequer pão e água, que é uma coisa necessária para a vida. Então aqui a gente vai aprender essa semana a importância da gente contribuir, de a gente ajudar o nosso próximo. Mostra também a diferença de que Abraham preconizava aí o atributo de Hesed, que era de bondade, porque a gente sabe que Abraham Avinu montava a tenda dele, colocava a tenda dele aberta para os 4 cantos no deserto, justamente para quê? Para ajudar as pessoas, os viajantes que passavam, para dar comida, dar pão. E a gente vê isso ele fazendo com a história dos 3 anjos que apareceram para ele quando ele estava já recém-feito o Brit Milá dele. Então a gente vê que Amon e Moab, ele então preconiza o quê? As características de avareza, eles não davam nada, só eram para si. E diz alguns sábios também que, mas aí a gente poderia dizer, mas eles não foram até o encontro de Bnei Israel, não ajudaram com pão e água, porque talvez eles tivessem, como é que eles iam dar para muitas pessoas que saíram de Mitzrayim, do Egito? Então diz que a prova é, que nós temos na Parashá de Balak, que eles pagaram uma fortuna muito grande para Bilam, para vir justamente fazer o que? Amaldiçoar Bnei Israel. Como é que é? Você tem dinheiro para pagar horrores, pagar muito dinheiro para uma pessoa, para um feiticeiro vir amaldiçoar o povo, mas você não tem dinheiro para ajudar com pão e comida, né? Isso mostra também, nos ensina que muitas vezes a gente, o ser humano, erra. A gente muitas vezes não tem dinheiro para ajudar o próximo, às vezes falta dinheiro para fazer tzedakah, para fazer Gemilut Hassidim, mas dinheiro para ir no shopping tem, dinheiro para a gente gastar com coisas fúteis do dia a dia tem, mas para ajudar não, para ajudar uma instituição de caridade, ajudar alguém verdadeiramente, às vezes dá um dinheiro para comprar remédio, ajudar pai, mãe, parente, às vezes dinheiro falta, mas para banalidade sempre tem. Então aqui mostra que por que essas pessoas não deveriam entrar no povo de Israel, porque uma das características primordiais do nosso povo é ser bom, é ajudar o próximo. Tanto é que tzedakah, caridade, o povo de Israel tem muitas pessoas, Baruch Hashem, muitos judeus que são muito ricos e muitas pessoas que fazem contribuições, fazem caridade. Então é o povo do livro, é o povo que sempre ajuda financeiramente, né? Graças a essas pessoas, as yeshivot, as sinagogas, tudo é bancado e patrocinado pessoas. Nada vem do acaso, nada cresce em árvore, dinheiro não cresce em árvore. Então aqui demonstra que para você fazer parte de Bnei Israel, você tem que ter essa predisposição de ser mão aberta, de realmente dar, contribuir com o teu meio em que você vive, com a tua comunidade, com a tua sinagoga. Diz que essas pessoas não estariam prontas, né,
né? E por isso que a Torá diz que elas não entrariam no povo de Israel, porque elas não tinham essas características de ser bondosas, de Gemilut Hassidim, etc. Não tinha. Tanto é que a gente sabe que Lot ele foi descer para onde? Para Sodoma e Gomorra. E a gente sabe que um dos pecados maiores que tinham lá era justamente o fato deles dizerem o que é meu, o que é teu, é teu. Eles não eram receptíveis a pessoas que vinham de fora, não tinham a recepção, não ajudavam os forasteiros. E a gente vai ler futuramente, quando voltarmos a estudar a Torá, se alguém entrasse na cidade deles e fosse uma pessoa pequena, só para humilhar essas pessoas, eles faziam com que a pessoa dormisse numa cama muito grande. Se uma pessoa fosse grande, eles davam uma cama pequena para a pessoa dormir numa cama pequena. Então eles humilhavam bastante. E a gente não pode jamais aprender esse tipo de comportamento. Sempre ser receptível, hospitaleiro, a sua casa sempre tem que estar aberta para as outras pessoas, né? Como eu já falei, muitas vezes a gente tem dinheiro para muitas outras coisas, mas para ajudar, para fazer o que é mal, tem dinheiro, né? Mas para fazer o que é bem, às vezes falta, né? Todos nós podemos dar algo, todos nós podemos ajudar, todos nós podemos fazer algo. Hashem nos deu sabedoria, nos deu entendimento, então de alguma maneira nós podemos contribuir com o nosso meio. Diz o seguinte, que o Eliyahu Hanavi viu um pescador, se eu não me engano, e perguntou para ele, né? Por que ele não estudava a Torá, né? Por que ele não tinha tempo para estudar? Ele falou que ele era ignorante, ele era uma pessoa que não tinha entendimento. E aí o profeta, né, o Eliyahu Hanavi começa a perguntar para ele, mas deve ser bem fácil então pescar, né? É só jogar rede e pescar? E o pescador disse, não é assim não. Você tem que saber o tempo certo da maré, tem que saber olhar onde é que estão os cardumes de peixe, etc. Tem toda uma técnica para jogar rede. E aí ele começou a falar sobre a ciência que tem para você pescar. Então o Eliyahu Hanavi disse, tá vendo? Então Hashem te deu toda essa sabedoria. Então se você tem essa sabedoria para pescar, você também tem essa sabedoria para aprender Torá e Mitzvot e até para ensinar. Então todos nós podemos contribuir de alguma maneira com o nosso meio. Essa parashá também, Tetzé, ela vem falando sobre a mitzvah de cercar o que pode causar um perigo. Você então, ele vem falando sobre o parapeito que a gente deve fazer, de você criar situações que possam proteger outras pessoas de problemas. O que eu posso fazer na minha vida que possa evitar com que outras pessoas sejam prejudicadas? A gente já sabe que antes da gente dormir, a gente reza e fala, Hashem, eu perdoo todo aquele que me fez mal, que me zangou, tanto na minha propriedade como na minha propriedade, tanto sem querer como premeditadamente, que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Então vem falando sobre a mitzvah da gente se precaver de que outras pessoas não ocorram desastres ou perigos com ela através de nós ou através daquilo que nos pertence. E ele diz mais aqui que tudo já está decretado. Como assim? Mas que isso já está decretado, mas que não seja através de nós. Por exemplo, quando a Torá diz que quando alguém cair, ela não fala se alguém cair, ela está dizendo quando alguém cair. Significa que já existe um decreto sobre essa pessoa. Essa pessoa foi decretado nos reinos celestiais que ela deveria já cair. A Torá vem nos trazendo a mensagem, vem trazendo a parashá que nós temos o livre-arbítrio, que nós podemos contribuir com isso. Mas aí você pode chegar e dizer, mas papai, se já foi decretado lá no céu, a culpa não é minha, né? Então, Hashem disse que essa pessoa deveria falecer caindo de cima de uma casa, de uma laje. Se eu coloco isso, eu estou indo contra, então, a vontade de Deus, né? Poderia pensar dessa maneira. Mas não. Hashem justamente faz isso por quê? Porque ele quer que a gente tenha o livre-arbítrio, tá? De escolher em fazer o bem. Então já foi decretado, mas que não seja através da gente. Então você tem a oportunidade de ganhar com isso, tá bom? E a Torá fala justamente sobre isso, a parashá, que nós temos o livre-arbítrio de quê? De optar em fazer o bem e não o mal. Você poderia dizer, não, mas já está decretado, então não vou fazer nada que ele caia de lá. Mas que não seja através de você. Como eu disse, que nenhum ser humano seja castigado por minha causa, por minha culpa. A gente reza isso toda noite antes de dormir, né? Um outro ensinamento interessante que essa parashá vem trazendo é sobre o filho rebelde. Então os nossos sábios dizem, numa casa onde não existe harmonia entre marido e mulher, entre papai e mamãe, não terá filhos saudáveis. Então a importância de se ter Shalom Bait. E uma das mitzvot muito importante dessa parashá, a mitzvah tão simples e tão fácil que é de espantar uma ave para pegar os ovos dela. Então mostra que se uma mitzvah dessa, que é tão simples, a gente vai ter muita vida, a Torá diz que a gente vai ter bastante vida se nós agimos dessa forma com Gemilut Hassidim, com atos de bondade, quanto mais nós receberemos a recompensa das outras mitzvot que são um pouco mais difíceis de se colocar, né? Uma outra mensagem também na parashá da semana é sobre
sobre Amaleque, que vem simbolizando justamente a pessoa sem coração, aquela pessoa que ela não sente a empatia pelos outros, tá? É a frieza de espírito. E isso traz uma mensagem muito importante nesse momento de luto que nós estamos vivendo, onde o rei está no campo. Será que a gente consegue sentir que o rei está no campo? Será que a gente consegue ir até ele com tefilá, com tzedaká, com techuvá? E é muito interessante que a Parashá vem trazendo também a mensagem de que a gente não deve fingir que a gente não viu as coisas. Ajude quando também você puder, né? E não ignore quando ele fala se você vê um animal ou alguma coisa do seu próximo que foi perdido. Então diz que a gente não deve ignorar isso. Então não fingir que a gente não viu. Se tem uma pessoa que está passando por dificuldade, se uma pessoa que perdeu algo, um coleguinha, sabe? Então a gente não deve fingir que não viu e sempre tentar ajudar as outras pessoas dentro da nossa possibilidade. Muito interessante também que essa Parashá vem trazendo que é muito fácil a gente se conectar com o lado do mal. Por quê? Porque é muito fácil a gente se conectar com o lado do mal, da materialidade. Porque nós vivemos justamente aqui, neste mundo. E ela leva tudo que na nossa vida é levado para tentar fazer aquilo que é ruim, aquilo que é material, aquilo que é mal. Por quê, papai? Você tem que fazer de tudo para usar o mundo físico para que ele possa te servir e não você servir a ele. A alma desceu até aqui, que ele vem falar justamente também a mulher cativa, que quando Bnei Israel sai à guerra, que a gente sofre. Tem também uma alusão sobre os 30 dias que ela deveria chorar pelo pai e a mãe, que é os 30 dias do mês de Elul também. Então significa o seguinte, tudo que nós vivemos aqui nessa terra é difícil. Você quer fazer o bem, você quer ajudar as outras pessoas, você quer cumprir Torah Mitzvot, mas é difícil. Por quê? Porque nós vivemos no mundo material. E o que prevalece aqui, o que reina aqui, são as forças do lado mal, da negatividade, da materialidade. O que a alma quer? A alma quer se ligar àquilo que é superior, àquilo que é espiritual. Tudo aqui neste mundo vai nos levar, vai contribuir para que a gente faça aquilo que é errado, para o outro lado, para o lado do mal. E nós então, como eu disse aqui, nós devemos fazer de tudo para usar o mundo, para que o mundo nos sirva e não seja ao contrário, que a gente sirva a ele. Tipo, um exemplo, papai, você vai comer um pedaço de carne, que esse pedaço de carne que você vai comer seja para que você está usando ele e a materialidade, o lado da material da terra, ele está sendo usado para servir você, para te dar energia, para você cumprir mais Torah Mitzvot e não você servi-lo. Eu vou usar a carne para satisfazer o meu instinto animal de comer, apenas de ser glutão, de beber, etc. O mundo, ele deve existir para nos servir e não a gente servir a ele. Outro ensinamento muito interessante é não colocar um burro e um touro junto trabalhando. Ele vem falando sobre isso também. Por quê? Porque isso respeita o ambiente, aos animais. A gente sabe que aqui existe duas forças que não são a mesma. O touro tem uma força, o burro tem outra. Você não deve desrespeitar a lei natural da terra, da natureza. Nós devemos tomar muito cuidado. Então, se a Torá, ela já vem nos alertar que nós devemos ser muito cuidadosos para com os sentimentos dos animais, quanto mais com o seu próximo, quanto mais com o ser humano. E a gente sabe também que o boi fica ruminando, e de repente você vai dar uma coisa para o boi vai estar ruminando, e o próprio burro que não rumina, ele vai dizer, mas como é que ele está comendo? Ele está trabalhando, ele está comendo, eu que estou trabalhando não estou comendo? Então que dois pesos e duas medidas é essa? Outra coisa aqui é justamente para quê? Para que isso não gere uma união abominável, ou seja, imagina um touro e um jumento e uma vaca mantendo relação. Que vai nascer disso daí, né? Não pode. E ele vem trazendo outras leis também, que são as leis de mistura, né? Aquilo que é diferente, a mistura que pode gerar um terceiro elemento novo, que não seria cachê adequado. Outro ensinamento interessante dessa Parashá é que só a intenção não basta, a gente deve sempre ajudar os outros, a intenção não basta, você realmente tem que colocar em prática, em ação. E como eu falei ainda agora que tudo nesse mundo, ele contribui para que a gente faça aquilo que ele quer, que é a materialidade. De repente você pergunta, a gente vem falando já de outras parashoot, papai, por que existe tanta desgraça, miséria nesse mundo? Se você acha que, se achando que você não tinha acabado com tudo isso, ele acabava de uma maneira rápida, um estalar de dedos. Mas por que ele não faz isso? Primeiro, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Ele justamente não faz isso porque ele
não teria mérito. Em que sentido faz? Ele veio aqui, impôs a verdade dele e falou, eu não quero que exista o mal, só vai existir o bem. Então a oportunidade nos foi dada para o livre-arbítrio, para a gente definir o que é bem e o que é mal, e opte por fazer aquilo que é bom para os outros. A Parashá também vem falando sobre honrar pai e mãe, que você deve honrar o seu pai e sua mãe, e justamente que você prolongará os seus dias sobre a terra, da mesma forma que fala sobre enxotar a mãe das árvores, também vai prolongar os seus dias sobre a terra. São poucas as mitzvot que existe, que a Torá diz, enumera, e ela dá o resultado dessa mitzvah, ou seja, qual é a recompensa dessa mitzvah. E uma delas é essa daí, de honrar pai e mãe, para que prolongue os seus dias sobre a face da terra, e a outra é justamente de você espantar a ave de cima dos ovos para ter Gimlut Hassidim. Por que prolongará os seus dias sobre a terra? Eu sempre falo, primeiro, porque aquilo que o papai e a mamãe falam, com certeza vai te ajudar a você viver mais. Se o pai e a mãe que já viveram têm mais experiência do que os filhos, dizem para os filhos, olha, não faça isso, não faça aquilo, se você ouvir papai e mamãe, você terá a oportunidade de viver mais, porque a gente já viveu e já sabe que isso não vai dar em lugar nenhum. Agora, se você não quiser ouvir e quiser sair, você vai aprender com os seus próprios erros, e aí a possibilidade de você viver mais não é tanta assim, tá? E voltando ao caso lá dos animais, a gente sabe que a gente não pode impor sofrimento, né, aos animais. Por isso que a Torá fala que nós devemos mandar a árvore embora, a mãe embora, e não devemos consumir duas gerações ao mesmo tempo, mãe e filhos. Quão cruel é isso? Você sabe que para pegar uma ave não é tão fácil assim. Até quem é caçador é difícil de você capturar uma ave. Então, quando diz que a ave está sobre os seus filhotes, está sobre os ovos, ela não vai sair dali. Ela sabe que ela poderia voar a hora que ela quisesse e salvar a vida dela, mas ela está se doando. Eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui, mas não vou deixar você pegar os meus filhos. Então imagina só quão cruel é isso, você tirar a vida da mãe e a vida dos seus filhos ao mesmo tempo. Isso é um ato cruel. Olha o respeito que a Torá traz para com o meio ambiente, para com os animais. Por isso que a Hashem fala que você prolongará os teus dias, porque você está praticando bondade. A ave poderia voar a hora que ela quisesse, mas ela está se sacrificando. E quão doloroso é ver para um pai e para a mãe. A gente sabe que um pai e uma mãe, eles conseguem fazer qualquer coisa pelo amor que ele tem pelos seus filhos. Imagina o pai e uma mãe ficar aqui olhando e não podendo fazer nada, né? Então a Torá diz que você não deve agir dessa maneira. Esse é um mandamento com a explicação de recompensa, como eu falei, são poucos. E justamente a Torá vem trazendo também que nós não devemos abusar do instinto de pai e mãe, pois nós não devemos profanar esse amor que os pais, que nós sentimos por vocês, que nossos pais sentem pela gente. Nós não devemos profanar isso, ou seja, um filho que ele sabe que se ele pedir algo para a mãe não vai dar, mas ele sabe que se ele continuar pedindo, a mãe vai acabar cedendo, ou o pai vai acabar cedendo por amor aos filhos. A gente quer ver os filhos felizes, né? Apesar de muitas vezes eles fazerem besteira. Por exemplo, a Ariela e o Eliave são pequenininhos agora. Às vezes eles fazem alguma coisa errada e eu digo, olha, eu não vou dar aquele presente que eu tinha prometido. Mas o nosso desejo é poder dar. Mesmo sabendo que eles fizeram alguma coisa de errado, que não era legal, mas a gente quer dar o presente, a gente quer ver eles com um presentinho, com um brinquedinho que vai completar a coleção. Então, quanto mais Deus, quanto mais Hashem. Também honrar pai e mãe e não profanar o instinto, o amor que o pai e a mãe têm, né, sobre a gente. Aqui que a Parashá também fala sobre a virgem e o homem, e quem errou fez o outro errar. Tem que fazer um tikkun, uma correção, né, para corrigir o que foi feito por outro. E diz mais o Zohar Kabbalah em outras vidas, né? Vamos supor, se tinha uma mulher e esse homem fez algo de errado para aquela mulher, tá? Ele vai vir em outras vidas para tentar consertar o erro que ele fez com ela. Então, olha a importância da gente fazer sempre o bem às outras pessoas e não o mal. Volta aquilo que eu estava dizendo, da gente fazer de tudo para que algo de errado não venha acontecer através da gente, mas somente o bem e não o mal. A Parashá também vem falando que o que significa ser Israel, israelita, né? Quando a gente fala se Moab vai entrar, se não vai entrar, é que ser Israel é ser elevado espiritualmente, é você se elevar espiritualmente. Foi o que aconteceu com o nosso patriarca Yaakov, que ele se elevou, né? Sem o extremismo, mas andar pelo caminho do meio. Então, uma pessoa, para que ela faça parte de Bnei Israel, do povo judeu, do povo de Israel, ela tem que se elevar espiritualmente. Falando sobre aquilo que o papai disse no começo, sobre tudo que no mundo contribui para que a gente faça aquilo que é errado, mas por que isso? Justamente porque Hashem, Deus, está oculto neste mundo. E
nós devemos então revelar através da espiritualidade, da reza, das mitzvot Hashem. Então aquilo que eu falei logo, Deus não poderia acabar com a fome, desgraça e miséria do mundo? Poderia, mas ele está oculto aqui. Então nós devemos revelar ele através das nossas ações. Se Hashem ele interferisse neste mundo todo momento, diretamente, então não existiria o livre-arbítrio, não existiria o porquê de problemas nesse mundo, não teria, ele iria interagir diretamente, então ele não interage. E ele justamente não interage porque para dar a opção do livre-arbítrio para que a gente viva, porque senão seria uma ditadura. Todos nós temos uma missão nessa terra, muitos sabem, outros não sabem qual é a sua missão, a gente tem que trabalhar para descobrir isso. Alguns vêm com uma facilidade de cumprir a sua missão, outros não têm tanta facilidade assim de cumprir, mas ao longo do caminho todos nós temos o mesmo nível de cumprir a nossa missão aqui. Qual é a sua missão? O que você veio fazer aqui? De onde você veio? Por que você veio? Para onde você vai? Quem é você? De onde é? São as perguntas que eu fiz quando eu era criança e adolescente, e Baruch Hashem eu consegui todas as respostas depois que eu me conectei com a Torá. Existe um outro ensinamento que a Parashá pode nos trazer aqui, é que por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Olha que interessante, muitas vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas, por quê? Porque essas pessoas boas, elas sabem como lidar com isso, com a adversidade. Bom, e uma outra coisa interessante é que não está escrito de maneira literal que as coisas ruins devem acontecer com pessoas ruins e coisas boas devem acontecer com pessoas boas. Eu estava até lendo o Terlim hoje, que muitos são as aflições dos justos, mas sobre todas elas ele consegue vencer através de Hashem. Então aqui fala claramente que os justos, os tzadikim, as pessoas boas vão sofrer sim nesse mundo. Aqui não está dizendo que elas não vão sofrer, que muitas são as aflições dos tzadikim, dos justos. Por que isso acontece com elas? Porque elas sabem como agir, elas têm o domínio sobre isso. Hashem dá teste justamente que ele sabe quem vai conseguir passar, quem não vai conseguir passar. Então as pessoas boas, elas sabem como encarar isso. Uma coisa ruim que acontece com uma pessoa boa, ela sabe perdoar. Talvez uma pessoa que seja rancorosa, será que ela vai conseguir perdoar? Dificilmente. Vamos supor, será que uma pessoa que não é tão raivosa, não tem tanta ira, se alguém fizer alguma coisa com ela de errado, ela vai ser mais fácil em perdoar? Talvez uma pessoa que seja mais rancorosa, mais gevurá, talvez ela revide até acabe matando uma outra pessoa. Então muitas vezes os problemas que vêm da gente, ele é algo bom, como eu disse, são brachot e disfarçados, que isso vai servir para que você cresça de forma positiva. Já quem é mal, até o bem que ele recebe serve para ele, para que ele possa se afundar mais e mais ainda em fazer o mal. Muitas vezes até o bem que ele recebe é para sua própria destruição. Já estamos quase finalizando, mas eu queria acrescentar alguma coisa a mais. Embora o ideal de paz seja tão proeminente na Torá, Deus designou e criou um mundo de tal forma que ele deixe o homem sujeito à luta interior quase que constantemente. Lembra aquilo que eu falei? Nós estamos constantemente em luta com nós mesmos, com a boa e a má inclinação, tendo que guerrear implacavelmente contra a má inclinação. Por exemplo, se um homem, uma pessoa come o seu pão como um glutão, da maneira como o animal come o seu alimento, ou no nível mais elevado para manter o corpo sadio, a fim de poder fazer o que é bom e certo de acordo com a vontade do Criador. De que maneira você vai agir? Uma fonte de inspiração para ajudar a pessoa a vencer este desafio é refletir sobre a origem de sua alma. Qual é a sua missão? O que realmente a alma quer? Cada aspecto deste mundo era visto como conduzinte ao serviço divino. Diz que quando as almas foram criadas, principalmente a alma dos judeus, foi mostrado para elas se seria benéfico ou não criar um mundo que se as almas poderiam vir para cá ou não. E as almas conseguiram enxergar que até os problemas, as dificuldades, elas nos levariam a cumprir a vontade de Deus. Por isso que lá no mundo superior, as almas disseram não, é bom nós irmos para o mundo e passarmos por esse desafio, porque nós iremos fazer a vontade do Criador, iremos elevar esse mundo, fazer o mundo uma morada para Hashem. Se não fosse assim, as almas jamais gostariam de descer. Então mostra novamente que o livre-arbítrio e essa guerra é justamente o nosso trabalho, é o nosso tikkun, é o que a gente deve fazer. As nossas almas, quando estão nos reinos superiores, elas percebem então como as coisas que nós entendemos hoje como influência negativa ou é um inimigo das nossas vidas, porque justamente hoje, aqui nesse momento, elas impedem a gente de cumprir a vontade divina, mas na realidade elas são um auxílio no serviço divino.
divino, pois elas nos permitem servir a Deus através do nosso livre arbítrio e não como meros robôs. Assim mesmo, a criação de nossos inimigos tiveram um total consentimento da nossa alma quando nós estávamos nos reinos superiores. Um outro ensinamento interessante que eu quero falar, a Parashá dessa semana vem falando sobre que um homem não deve usar roupa de mulher, uma mulher não deve usar roupa de homem, e na realidade nós vivemos uma era, né, de igualdade. Na verdade, entretanto, a libertação das mulheres trouxe a degradação das mulheres ao diminuir os talentos e valores singulares das mulheres, sugerindo que a única escolha que vale a pena é agir como um homem, como um outro, né? A Torá nos ensina que uma mulher não pode utilizar o seu potencial único e apreciar a verdadeira satisfação que ela mesma traz tentando agir como um homem. As mulheres são as únicas que têm o poder, né, o talento único para edificar uma família. Somente elas, perpetuando assim a existência do povo judeu, da família. A feminilidade não é, Deus não permita, uma fraqueza que deve ser vencida, não é isso, mas uma distinção divina a ser nutrida e apreciada por todas as mulheres. Baseado em Sirá 9 de Tishrei do ano 5745. Eu nasci nos anos 80 e eu vi isso acontecendo ao longo da história. Eu costumo dizer que as mulheres confundiram a liberdade com libertinagem, igualdade com deturpação. Então, na ânsia de querer ser igual ao homem ou se libertar daquela masculinidade, daquele machismo que existia, ela acabou se desvalorizando. Não é porque você vai queimar sutiãs, como aconteceu nos anos 80, que você vai colocar suas partes íntimas pro lado de fora, tá? Você é dona do seu corpo, você faz o que você quiser, mas não é porque você é dona do seu corpo, que você é dona da sua vida, que você pode sair e de respeitar o seu próprio corpo. Então eu acho que faltou aqui um nível de respeito próprio, de amor próprio e de autovalorização, porque quando ela tentou buscar igualdade, ela acabou se autodesvalorizando. Então eu sempre falo, eu agradeço a Deus por ter crescido avovozado, sendo criado por 2 avós, por uma mãe, por 5 tias aí, primas, irmãs. Então eu nasci numa família e com uma cabeça um pouco mais feminina do que masculina. Não gosto de machismo, eu acho que a mulher é uma parceira, a gente deve respeitar muito, mas tem que saber muito bem colocar isso na nossa vida para que a igualdade não torne libertinagem. E para finalizar, a mulher é um ser diferente criado por Deus. A mulher é o único ser que tem poder absoluto de criar vida, de gerar vida. Ela tem um poder imenso. A mulher é muito mais evoluída do que o homem. Tanto é que tem uma piada que eu aprendi, eu sempre falo sobre isso, né? Que porque Deus criou a mulher em segundo lugar e o homem em primeiro. Diz a piadinha que o todo grande artista, antes dele criar a obra-prima, ele sempre faz um borrão. O homem é um borrão, a mulher é uma obra-prima. Isso esteticamente falando, você vê a anatomia do corpo da mulher, ela é muito mais perfeita do que o homem, ela tem um sexto sentido muito mais aguçado do que o homem, ou seja, as mulheres são perfeitas, elas são muito boas. É um trabalho você se autoconhecer, né, e se valorizar mais ainda. Enfim, tem muitas coisas bacanas aqui, muitos ensinamentos profundos, e o papai volta daqui a pouco falando sobre a primeira, segunda e terceira aliá. Um beijo no coração de vocês, Shalom Aleichem, e o papai volta daqui a pouco.